sábios conselhos e vou-me dirigir às autoridades. Em primeiro lugar, agradecer a presença e saudar vivamente o deputado provincial, agradecer a presença mais uma vez do nosso amigo Celestino, permita-me entrar assim, cumprimentar os nossos artistas, cumprimentar as associações, instituições, enfim, todos aqueles que colaboraram e que estão aqui. Em primeiro lugar, damos as boas-vindas à Vila do Castelo. Hoje para nós é um dia de festa. Hoje comemoramos 169 anos que a Rainha Dona Maria II atribuiu o título de cidade. É hoje um dia muito especial para nós. E naturalmente que quando o Celestino veio a Viana apresentarmos o projeto, tivemos uma reunião e nos convidou logo para estarmos na abertura. Eu tive a oportunidade, porque eu nesse mesmo dia ainda fui para Lisboa, portanto fui a Pontevedra, porque achei que era importante estar presente por duas razões. A primeira, porque nós acreditamos vivamente que os caminhos de Santiago e o caminho português é um caminho que tem que ser feito e tem que ter este envolvimento das autarquias e de todos os agentes e, portanto, é muito importante para o caminho de Santiago, mas é muito importante também para os nossos territórios. E, em segundo lugar, eu queria dar testemunho, como dei e vou dar hoje, do nosso profundo agradecimento ao Celestino pelo trabalho que tem feito ao longo destes anos em prol do caminho português. Nós devemos muito, devemos considerar muitas pessoas, mas eu por isso dele todos aqueles que têm ajudado a fazer este caminho. Porque é preciso destes entusiastas, destes, eu diria, como há pouco falava no filme dos jesuítas, precisamos de missionários. Este homem tem uma missão, que é o caminho de Santiago. Eu acompanho, enfim, pela imprensa o que tem feito, aquilo que tem dito, e naturalmente é um grande entusiasta e é também um profundo conhecedor do norte de Portugal, e estou certo que vai ser também, digamos, um grande entusiasta daquilo que se está a fazer. E naturalmente o caminho português tem tido algumas vicissitudes, porque há vários caminhos, há o caminho da costa, o caminho central, nem sempre a gente se entende nestas coisas, mas, enfim, o caminho faz-se caminhando. E hoje há alguma concertação nesse aspecto, e, acima de tudo, já houve, no nosso caso concreto do caminho da costa, houve já a organização de um percurso que envolve 10 municípios, que vai desde o Porto até Valença. Portanto, somos nós, Câmara de Viana, que está, digamos, a coordenar esse projeto. É um projeto colaborativo de vários municípios para promovermos o caminho da costa. E eu ainda vi, recentemente, terminou esta semana, se me falha a memória, um programa muito interessante que deu no Porto Canal sobre os caminhos de Santiago. E, de facto, eu ainda não tive a oportunidade de fazer o caminho todo. Só fiz um bocadinho de Kiev. Tenho esse objetivo também. É verdade. Mas há uma coisa que é importante. É que no caminho nós temos uma noção daquilo que é o imenso património que todos nós temos. Daquilo que é a nossa realidade sociológica, daquilo que é a nossa paisagem, daquilo que é a nossa arte, daquilo que é a arquitetura, daquilo que são os nossos vinhos. E acho que esta relação que se está a criar de envolver no caminho de Santiago outras abordagens e outras aproximações, eu acho que é uma abordagem muito virtuosa. Eu acho que nós temos que aproveitar também os caminhos para conhecer o nosso território. Eu tive a oportunidade de dizer isto. Nós temos um registro, mas está aqui o Presidente da Associação, por esses dados, se calhar, até mais claros, mas no registro que nós temos aqui, na Igreja de Viana do Castelo, em Castelo de Meita, há mais de 55 nacionalidades. Pessoas que fazem o caminho. Acho que isto é muito importante. No fundo, é o mundo que vem fazer o caminho. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade enorme, primeiro, de mostrarmos como é que num mundo tão complicado, em que em muitas zonas de fronteira há muita guerra e há muita tensão, nós até nos juntamos para celebrar a arte e para celebrar o caminho. Portanto, eu acho que nós damos, nesta forma, nesta relação entre o Norte de Portugal e a Galiza, damos um sinal ao mundo. Damos um sinal ao mundo de entendimento, de cumplicidade do que são os projetos grandes, de uma grande cooperação, mas, acima de tudo, de uma profunda comunhão daquilo que são os valores essenciais. Eu estou na Câmara já há alguns anos e tenho visto a forma, sempre que nós chegamos à Galiza para propor qualquer projeto,
Eles só nos perguntam quando é que é para começar. Porque estão sempre disponíveis e os projetos da cabeça. Eu acho que isto é uma realidade única que, infelizmente, nem sempre, e agora para nós, esta é uma matéria importante, que nem sempre às vezes é entendida pelas administrações gerais. Nem por Lisboa, nem por Madrid. O que se passa na relação Norte-Portugal-Galiza é uma coisa única. Eu diria que é exemplar, provavelmente, entre a altura e a Europa. Que é uma relação que nós temos, fluida, de cooperação em diversos mundos. Que eu diria que os caminhos de Santiago vem, de certa forma, pôr a chancela daquilo que é um trabalho, uma cooperação, uma amizade, uma cumplicidade, digamos, que temos nesta missão comum. E, por outro lado, também é uma coisa que nos aproxima da Galiza. É que nós estamos na zona mais noroeste do Península Ibérica. Estamos mais afastados. E, naturalmente, quando estamos mais afastados, a nossa vida também seria muito mais difícil se não nos entendêssemos. E tem sido, de facto, provavelmente, esta forma de nós estarmos muito afastados daquilo que são os grandes centros de decisão, também tem levado a que, felizmente, tenha havido sempre bons serviços e tenha havido sempre muita capacidade de entendimento para que as duas administrações, quer da Galiza, quer do Norte de Portugal, isto nós, infelizmente, não temos regionalização, mas isso são contas de Rosário, para podermos, de facto, trabalhar